Comenta na casa e a pista tá quente, o passinho pra trás e o passinho pra frente. Comenta na casa e a pista tá quente, é o show dos instrumentos pra entrar na sua mente. Vai lixar no 2000, comenta, tocava, todo mundo já ouviu o momento, a mão na estrada, te vira mó. Vai lixar no 2000, comenta, tocava, Salve, salve turminha, tá começando mais um vídeo de mixagem avançada aqui no canal da Macro DJs. Esse é um dos vídeos que mais pedem no canal, que é como fazer uma mixagem do começo ao fim de uma música completa. Eu vou fazer hoje a mixagem de todos os canais de uma música, são mais ou menos 60 canais que eu vou mixar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, que já ficou muito longo, ele ficou de 2 horas e meia. Mas aposto que você vai querer assistir ele do começo ao fim, porque a gente vai passar desde a mixagem do kick, do clap, do hat, do snare roll, do sounds effects, up filter, riser, synths, piano, bass, sub bass, vocais, tem tudo nessa track. Então é 2 horas e meia de conteúdo top. Esse é o melhor canal de Fruity Loops em português de mixagem avançada do Brasil, rapaziada. Vem com nós que hoje vai ser da hora. Eu dividi esse vídeo aqui em 2 etapas, vai ter a parte 1 e a parte 2, justamente para não cansar nossos ouvidos, porque mixar 50 canais é complicado. É isso, rapaziada. Espero que vocês curtam aí, já deixa o likezão no vídeo, se inscreve, tamo junto, é nóis. Quiser saber mais de mixagem, dia 1 de dezembro eu vou estar lançando o meu curso online em vídeo, formato aí para você assistir quantas vezes você precisar, de mix, master e produção, desde teoria musical, criação até o lançamento da track, demorou? 70% de desconto para quem faz parte do grupo, o link vai estar na descrição aí do vídeo, entra lá na nossa comunidade para saber mais. No dia 2 de dezembro o curso já vai subir para o preço normal, de R$200 ele vai para R$700, então a oportunidade é só no dia 1, só para quem faz parte da comunidade Macro DJs, a melhor comunidade de Fruity Loops do Brasil. Essa música que eu tenho aqui é de um brother meu, do Yanni, salve Yanni, moleque monstro. Eu vou mostrar aqui para vocês como que tá a track sem a mixagem. O que eu aconselho a vocês na hora de fazer uma mixagem final da música, tá? Converta tudo para stems, mesmo se a música for sua, eu faço isso nas minhas músicas também, porque a gente consegue visualizar o que está correto, o que não tá, é muito mais fácil de trabalhar, tá? Eu já tinha percebido aqui, por exemplo, que tava faltando alguns elementos assim, ó, na track dele, que ele esqueceu de duplicar, justamente porque o projeto ele fica muito complexo quando você está produzindo. Então, em forma de stems, a gente visualiza mais fácil, tá? E outra coisa, por que deve transformar em steams? Vocês podem ver que eu já cortei, eu fiz o slice aqui, ó, de todos os vazios que tem na música. Por que eu fiz isso? Por exemplo, esse trecho aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Vai ter tudo isso aqui de vazio, de espaço em silêncio juntos. Quando a gente fazer a mixagem em tudo isso daqui e ainda jogar plugin na masterização, isso vai dar um ganho, porque tem compressores que eles esquentam, ele adiciona harmônicos literalmente, tem plugins que adicionam ruído. Vocês vão perceber aqui, eu vou mostrar mais para frente para vocês, que acontece isso. Então esses vazios vai gerar ruído e eu quero fazer uma mix limpa. Então eu corto todos esses espaços aqui
para não acontecer essa soma de silêncio e acontecer isso que eu tô falando para vocês de adicionar ruído na música, tá? Vocês podem ver que tá tudo perfeitinho aqui, ó, todos os samples com slice já cortadinho. E agora vamos começar a nossa brincadeira. Como a música veio com volume muito alto, eu gosto de trabalhar com espaço aqui, ó, batendo no máximo em menos 6 dBs para a gente conseguir ter um loudness, um espaço para fazer a nossa master à vontade. Se precisar adicionar grave, tirar grave, aumentar volume, beleza? Bom, rapaziada, eu não vou dar play nela inteira aqui porque a gente vai escutar muitas vezes essa música, tá? Vamos começar pelos drums. Os drums é a parte que tem que ficar mais marcada, na minha opinião. A gente tem que deixar esses elementos muito bem groovados e batendo de uma forma que fique marcha. Eu gosto de fazer os elementos mais sequinhos e controlados. Então vamos começar pelo bruxo do kick, né? Esse kick aqui, eu percebi que ele precisa um pouco mais de força. Deixa eu... Ó, essa daqui é a referência. Eu coloco a referência no mesmo volume, tá? Dá pra perceber aqui, ó. Em menos 6 também. Olha a diferença de kick. O kick dele tá um pouco mais instalado e presente, tá? Então é isso que eu vou fazer com esse kick aqui. Eu vou jogar primeiro o Decapitator. É o cara que eu sempre gosto de usar. Ele já tá ligado aqui, eu vou desativar. E olha que curioso um negócio aqui. O kick, quando ele vem aqui, ó, normal no sample, tava nesse volume, tá? Veio assim para mim. Ó, vou desligar o Decapitator. Eu vou deixar o kick batendo em menos 9, mais ou menos, tá? Deixa eu desligar aqui essa aqui. Pra mim tá bom aqui o volume. E agora, se eu jogar um Decapitator, vou ativar ele aqui. Vocês vão ver, ó, ele tá 0 de drive, não tá agindo ainda, só que ele já tá comprimindo. E eu não quero isso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no volume do kick. Eu vou abaixar o volume do sample até não comprimir. Tá comprimindo ainda. Aí. Bom, assim tá ótimo. Não tá comprimindo. Tá comprimindo muito pouco, menos 20 decibéis. Agora eu vou voltar esse volume de ganho. Eu vou jogar aqui, ó. Fazer do zero para vocês. O compressor do próprio Fruit Loops. Só para dar ganho. Ele não tá funcionando. Só pode ver aqui, ó. O threshold está no zero. Então não tá funcionando a compressão. Eu vou dar ganho aqui, ó. Pera aí, deixa eu desligar esse Decapitator. Eu vou deixar em menos, eu vou deixar em 9. Depois que eu adicionei o compressor para o volume voltar a ficar lá em 9 decibéis, vocês podem ver que agora no Decapitator ele não vai estar comprimindo. Olha lá. Você viu a diferença? No começo, quando o volume do sample aqui estava alto, o volume do sample estava alto, não o volume do canal, do mixer.
o volume do sample estava alto, o decapitator ele já estava agindo muito antes, muito alto, mesmo sem a gente dar drive nele. Então eu normalizei as coisas, eu diminui o volume do sample, o volume ficou muito baixo, por mais que o canal ele esteja no máximo aqui, ó, ele não estava suprindo, ele estava muito baixo ainda. Por isso que eu joguei esse compressor aqui, dei um pouquinho de ganho nele para voltar lá para os 9 decibéis. Beleza? Feito isso, agora sim eu posso adicionar meu drive. Tá uma bela compressão. E eu vou compensar no output aqui, ó. Beleza? Voltou para os 9 dBs. Antes. Depois. Vamos ouvir com a música. Certo. Vamos dar mais um pouco de presença para esse kick aqui. Tô sentindo que ele tá distorcendo muito. Aqui tá legal. Vamos voltar aqui para os 9 dBs. Certo? E agora eu vou jogar um compressor para dar mais peso nesse kick, tá? Então vamos lá fazer de novo essa compressão aqui. Ataque no 0. Eu vou jogar outro compressor aqui. Deixa eu ver. Ó, uma técnica que eu uso aqui para vocês entenderem. Eu fecho o olho para saber se a compressão ficou boa ou não. Eu vou aqui, acho que ficou mais legal. Pressão média. Ó, para vocês entenderem o que eu fiz.
E eu deixei aqui com mais punch. O que é o punch? Os transientes do kick. Ele parece que fica mais magrinho, mas dá pra ouvir mais o estalinho dele, tá? Quer ver? Tá vendo que ele fica mais socadinho? Só que eu exagerei, né? Pra vocês ouvirem. Eu vou voltar aqui um pouco. Tá bom pra mim. E pra finalizar aqui, eu vou tirar esse restinho de kick que tem aqui, ó. Vou deixar ele mais secão. Vou fazer um teste aqui também. Eu adoro usar esse plugin aqui. Ouvi tudo. O que é esse estalo aqui, hein? Será que é do sub? Não, é do loop mesmo. Beleza. Para finalizar aqui, eu vou jogar um LFO Tool para cortar o restinho do kick. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui. Oxe, o que aconteceu, mano? Sumiu o bagulho, tio. Vou jogar um LFO Tool aqui no kick pra gente controlar o release desse kick aqui, ó. Eu quero deixar ele um pouco mais seco. Uma curva mais bonita aqui. Certo, já temos o kick mixado aqui e vamos pro clap. Ó, ele tem várias camadas de clap, ó. Clap 1, batendo juntos, ó. 1, 2,
3 claps batendo juntos. Clap perk, clap desand e clap. Clap desand, clap perk e esses 3 aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou jogar os 3 nesse canal. Seguro o Ctrl. Route to this track only. Puff. Criei um grupo agora com os 3. Então eu consigo controlar o volume dos 3 juntos. Ó, tá tudo desligado os plugins ali. E o volume tem que ser mais baixo que o kick, né? Beleza, aqui tá bom. Eu vou escolher qual a função de cada um aqui, tá? Esse é o principal, com certeza. E esses outros aqui vai ser o apoio. Tirei a ressonância que tá aqui. Tirei umas ressonâncias e dei um pouco do brilho dele de volta aqui. Deu uma clareza para esse clap, né? Esse daqui, já que ele tem mais grave e um assoviozinho, deixar esse subir um pouco mais leve. Beleza. Esse daqui, ele é o estéreo, tá? Eu joguei esse plugin aqui, ó. Ele é nativo do Fruit Loops Fruit Stereo Enhancer. Ele vai fazer mais ou menos um efeito ras. Tanto que se eu exagerar, ó, ele faz um delay. Tá legal. Ele faz um tra, tra. E aí dá pra ouvir ele também.
Certo. Temos o clap equilibrado aqui. Os 3 claps equilibrados aqui. Deixando o clap principal, que é esse aqui em mono, mais alto que os outros dois. Agora a gente pode cortar um pouco os picos. Ó, esse G-clip aqui, ele vai passar uma faca no clap. Como eles estão batendo 3 claps juntos na parte do ataque dele, por isso está dando uns picos muito altos. Então eu vou expandir aqui, ó. Eu vou passar a faca ali, ó. Aqui, ó. Dá para enxergar eu cortando o bico dele. E olha o volume do clap aqui, ó. Tava normal. Eu vou fazer o seguinte. Eu posso deixar mais alto. Ó lá. E agora eu vou passar a faca. Descendo, descendo aqui no clipe. Aqui tá bom. Eu vou dar um softness para ficar um pouco mais macio essa faca. E se eu dar ganho, ó, o volume não aumenta. Então agora a gente vai... Bom, eu joguei agora um equalizador aqui no grupo dos 3 claps. E esse é o equalizador mais de ouvido, tá? Ele aqui é os highs. Eu dei um aumento aqui na região de 13.000 Hz. Ó, deu uma clareza já para esse clap. Diminuindo aqui no output. Bom, esse clap para mim tá mixado já. Eu posso dar um pouco mais de peso nele. Um canal auxiliar. Vamos ver se a gente consegue deixar ele mais forte. Eu vou escolher um deles aqui. Vou pegar o principal mesmo. Vou jogar aqui no canal auxiliar. Esse canal auxiliar. Vamos fazer uma brincadeira aqui.
rapaziada, isso daqui que eu fiz é uma compressão paralela. Sei lá. Compressão paralela. Ó, eu adicionei esse sinal nesse. No sinal original. Então tem dois tocando, dois claps juntos. Um clap com reverb sem ataque. Eu tirei o ataque dele. Tirei o grave. Dei uma baita distorcida nele. Para dar um peso, uma força. É isso, ficou legal. Vou fazer o seguinte, eu vou adicionando aqui, ó. Quem que eu vou pôr para dar um peso nesse cara aqui? O contra kick dele. Aí, ficou legal isso. Vou jogar um LFO Tool só para garantir aqui que ele vai encerrar na hora certa. Assim, tá ligado? Vamos para esses claps auxiliares aqui.
Beleza, o que que eu escolhi aqui fazendo esses dois claps? Eu fiz um pan para direita e para esquerda. Esse daqui, o segundo, ele tá batendo junto com o clap mesmo, ó. Aqui, ó. Como ele tá batendo junto com o clap mesmo, eu botei um sustain nele para ele durar mais tempo. Essa notinha aqui, ó. Ele vai durar um pouco mais antes de morrer. Olha como ele fica mais longo. Porque ele tava assim, né? Então, assim ele deu um complemento, né? Nessa hora do clap aqui. Na hora que bate os três claps juntos. E o outro, como ele é um objetivo de fazer groove. Eu deixei ele mais curto. Foi ao contrário. Eu joguei esse cara aqui, é um Transient Shaper. Eu botei um pouco de ataque e eu tirei o sustain dele. O que que eu fiz? Ele acaba morrendo mais cedo, tá? Ele faz assim, ó. Plau, passa aqui, ó. E ele fica mais curto. Vamos dar um pouco de brilho aqui nesse... Aqui assim a mixagem. Para mim me agradou. Vamos pro próximo aqui. Hide. Hide aqui, ó. Ver. Acho que ele tá muito estridente. Metálico, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar aqui, ó. Vamos ouvir na música. Mais fechadinho, ó. Vou recuperar isso que eu perdi. O brilho dele. Oh, caramba, com SSL. Eu vou deixar ele também para algum lado. Vou pôr esse cara aqui para a esquerda. Aqui, ó. Esse para direita. Separar esses samples. Legal isso aqui, né? A gente simplesmente separou. Direita e esquerda. Olha lá. Tem uma bela abertura no estéreo.
esse shakerzinho, como ficaria mais gostoso. Olha lá, eu particularmente gosto das coisas mais sequinhas, mais controladas, né? Então, eu vou... Ele normal seria assim, né? Eu vou deixar ele sem sustain. Ó. Assim fica muito seco, né? Não vou exagerar, mas... Aí eu vou soltar aqui. Posso pôr um pouco de ataque. Diminuir o volume. Diminuir muito. Mano, na real, eu vou deixar isso daqui no meio. Aí, em vez de na direita. Vamos ver já como tá ficando antes e depois aqui. O kick bem mais presente já. Mano, essa perk aqui, acabei de ver que ela tá batendo junto com o clap. Vou subir ela aqui, ó. Clap. Aqui. Ela não tá dando pra ouvir muito. Eu vou cortar o grave dela aqui. Já tá cortado. Certo? Eu acho que de drums a parte principal já foi, né? Que seria o kick, o clap e o hatch. Eu vou passar agora pro... Eu vou pegar essa parte aqui.
Esse cara aqui acho que tem que aparecer, hein? Ele não tá aparecendo. Vamos primeiro para esse subzão aqui, deixar ele mais presente. Fazer um teste aqui. Se pega uma oitava baixa, pra gente pegar um pouco mais de corpo nesse sub. Eu senti essa falta aqui. Literalmente, vocês podem ver essa falta aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar o canal de sub dele. Make Unique. E aí eu vou dividir. Porque na hora que eu abaixei o pitch, veio toda a onda para a esquerda. Eu não quero isso, eu quero ter a onda médio grave e a onda grave. As duas juntas, a onda de sub e a onda do bass ali, mais ou menos em 100 Hz. Então aqui eu vou chamar de sub. Esse vai ser o sub mesmo, que vai ser o mais grave de todos. E esse de cima aqui eu vou chamar de bass médio grave. Só para ficar bem separadinho aqui, dá para entender. O bass médio grave é o normal. Voltamos ao normal. E o sub, joguei em outro canal aqui. É o nome, bass médio grave. Bass médio grave, vocês vão entender agora, ó. Esse cara, ele tá pegando aqui em 94 Hz. Tá vendo? E ele também tem um pico aqui, ó. Em 270 Hz. Olha agora o que vai acontecer no sub se eu jogar para uma oitava para baixo. Ele perdeu essa onda que estava aqui e essa que estava aqui, entendeu? Como perdeu, eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar dele, mesmo que não tenha, eu vou tirar aqui, tá? Vou pôr no linear phase. Sempre coloco linear phase quando eu faço cortes. E eu juntei os dois agora, ó lá. Oh, Jesus. Será que fez diferença? Olha a track como tava sem esse sub pesadão. Vou pôr. Esse é o sub verdadeiro que não tava ainda na track. Mas agora numa balada isso vai fazer total diferença, tá? É o peso. Bom, eu vou mixar eles juntos. Porque eles para mim são um só. Aí, assim ficou legal. Eu vou criar um grupo aqui. Grupo Subbase. Certo. Go to this track only.
uma textura nesse sub já. Vamos ver o sidechain dele. Já sei, eu vou jogar esse cara nesse aqui, ó. Ele fica meio em estéreo, tá vendo? Doors, doubles. Isso ficou legal, hein? Vou jogar um compressorzinho aqui também. Deixa eu só ver o tipo de compressor aqui. Big Charge. Bom, eu vou jogar um compressor aqui. Aqui, ó, um compressor tube. Esse tipo de compressor aqui, ele dá uma textura pro som. Eu vou desligar o ruído dele. Aqui. Já tá em off. Tá comprimindo muito, tá? Vou usar aqui, ó. Bom, acho que o sub foi aqui também, hein? Bom, rapaziada, já tá num nível aqui que eu vou adicionar na Master um pluginzinho pro volume ficar batendo quase em 0 dB. Se eu vou jogar o Maximus aqui, nativo do Fruit Loops, eu vou adicionar esse plugin aqui, o preset Slump Master. Pronto. Também vou jogar aqui um L2 na Master. E eu vou pôr aqui modo dinâmico.
vou dar uma comprimidinha para ficar um pouco mais forte já também, tá? Então vamos ver como tá batendo aqui. Deixa eu subir mais leve. Beleza, eu tô sentindo tudo muito cheio agora. Vamos ver essa sal aqui. Esse plugin tá fazendo car response com ela, certo? Vou tentar trazer os dois pro mesmo plano. E o resto da música é um background, né? Opa, deixa eu bloquear esse aqui. Isso daqui tem que ser um background. Vou ver se eu deixo o clap um pouco mais seco também. Esse cara aqui, eu vou deixar ele mais seco. Também. Tá ficando muito... Aí, agora ficou show. E vamos controlando aos poucos os elementos. Eu tô pegando aqui de ouvido o background da música. Como eu vou destacar aqueles dois elementos que eu falei, eu vou tentar deixar tudo que tá tocando aqui menos evidente, né? Pra não ficar atrapalhando, porque eu tava sentindo muitos elementos tocando ao mesmo tempo. Então vamos tentar deixar um pouco mais organizado. Essa região aqui tem que ter muito cuidado, porque tem muitos elementos que tocam nessa região. Eu acredito que esse médio grave que tem aqui não esteja dando pra ouvir na música, tá? Então vamos ouvir. Vou desligar esse low cut aqui. Zero diferença real. Então o que eu fiz aqui? Eu vou cortar isso daqui, ó, o máximo que eu conseguir sem distorcer, sem dar para perceber. Aqui tá legal. Eu vou tirar essa bolinha verde aqui. Vou deixar assim, ok. Vamos dar uma ambiência para essa.
mulherzinha aqui. Cadê meu Valar? Então vamos. Eu gosto do CLA Vocals porque ele tem esse treble aqui. Vamos testar alguns presets, talvez fique legal. Vamos ver qual a música. Bem sutil, tá vendo? Suave, diferença poucas. Deixa ali mais limpo. E no finalzinho ele tá fazendo um clipe. Vou deixar ele sem esse clipe aqui, então eu vou transformar isso daqui em generic, porque ele faz isso daqui, ó. Um fade in e um fade out, tá vendo? No centro. Aí. Parou de clipar, então vou ter que fazer isso em todos. Então, só esses três, vou selecionar eles. Será que ele tá na nota certa? Sim. Então tá. Esses dois. Essa ressonância aqui, ó, tá muito alta. Eu vou dar o bom do Pro Q3 é isso. Eu consigo segurar essa ressonância só quando ela tocar. Aí, ó. Não mais ainda. Eu vou fazer a mesma coisa nessa outra aqui, ó. Chega a doer o ouvido. A gente não quer isso. Agora eu vou trazer um pouco mais de clareza para ele que eu tirei, né? Vamos usar esse cara aqui de novo.
Vagar, levada do disco meio que todo mundo vai dançar. Vamos ver se consigo controlar um pouco desse reverb aqui. Vagar, levada do disco meio que todo mundo vai dançar. Vagar, levada do disco meio que todo mundo. Vagar, levada do disco meio que todo mundo vai dançar. Vagar, levada do disco meio que todo mundo vai dançar. Vagar, levada do disco meio que todo mundo vai dançar. Já deu uma bela melhorada esse synth aqui, hein? Vou pôr ele de novo, ó. Sem esses tratamentos básicos. Vagar, levada do disco meio que todo mundo vai dançar. Eu vou fazer esse synth ficar um pouco maior, numa compressão paralela, para não perder o sinal original dele. Esse aqui mesmo. Vou jogar ele aqui, ó, para esse canal. Vou fazer um pouco mais escurinho para identificar. Compressão. E eu posso, vamos ver, vamos pegar esse clip aqui, ó. Vamos jogar no canal todos os presets. E a gente só brinca com eles aqui. Esse cara aqui eu vou fazer um efeito para direita e para esquerda. Vamos ver como ficaria. E um pouco mais rápido também. Vou aumentar meu buffer que tá começando a chorar. Acho que foi legal assim, hein? Vamos trazer esse cara pra vida também.
agora quem sou eu? Bom, rapaziada, o que eu fiz aqui, ó, nesse último que foi o sol? Vamos passar rápido aqui. Primeiro eu fiz uma saturação do OTT. O OTT eu sempre diminuo aqui, ó, porque na hora que eu dou bastante ganho nos agudos e nos médios, eu compenso no output para ficar o volume de entrada igual ao volume de saída. Segundamente aqui o Saturn, eu criei algumas bandas, saturei e dei ganho aqui na banda, nas duas últimas bandas finais. O Pro Q3 eu dei uma segurada aqui nos agudos porque tava para ficar um pouco mais opaco o som, ele não ficar tão na verdade é para controlar ele e falar, eu quero que ele fique mais sequinho mesmo, em vez dele espalhadão, sabe? E eu compensei essa perda que eu tirei aqui no SSL. Olha lá, eu dei um ganho aqui em 12.000 Hz, um ganho de 5 dB. Dei um ganho aqui em 1100 Hz de 5.5 decibéis. Dei um ganho de 3.8 dB em 300 Hz. Ó, a diferença é para dar uma texturizada no som mesmo, tá? E para finalizar aqui, eu tirei tudo abaixo de 270 Hz do side desse synth para ele, como ele é o synth principal, eu quero deixar ele no meio, a parte principal dele, e em estéreo só os agudos. Faz uma baita diferença aqui de fone de ouvido, porque tinha grave nas laterais e eu quero na verdade deixar as laterais só para os agudos e deixar no mono o parte principal dele, que é o corpo aqui, tá?